Olá, meus amigos, cá estamos nós, já na nossa terceira e última hora de emissão deste habitual espaço Bom Dia Açores, de segunda a sexta-feira. E como habitualmente, às quintas-feiras temos connosco o Padre Vítor Arruda, que nos deixa sempre algo em suspense no ar, para que possamos até ao próximo domingo pensarmos um pouquinho mais em nós, mais nos outros. É assim, não é verdade, meu amigo? Bom dia, António. Manhã agradável esta. Excelente. Olha, Excelente fazer manhã. vou meter ali os microfones mais longe de si, está É? bem? Não, eu quero é junto de si. Mais para si, está Tá bem? bom. Não, para ouvirmos esta voz simpática. Tá bom. Temos uma excelente manhã de outono. E nesta manhã, hoje, celebramos a proteção que Deus tem para cada um de nós. Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda. É curioso, o estudo dos anjos, que na Igreja se chama a Angiologia, ou Tratado dos Anjos, é um assunto que está sempre em aberto na Igreja. Foi muito estudado na Idade Média. Houve aqui um tempo recentemente em que foi excluído do estudo da preparação dos padres, portanto, de todos os tratados que tínhamos que dar durante o curso de Teologia e Filosofia, foram excluídos os anjos, porque não haver assim muito consenso em relação à existência ou não dos anjos. O que é certo é que a Bíblia fala imenso de anjos. Desde o primeiro livro da Bíblia até ao último, fala-se imenso nos anjos. E o que celebramos hoje, os Santos Anjos da Guarda, no fundo é mais um mimo de Deus. Um mimo de Deus que nos ama e que na criação dos anjos, os anjos são seres espirituais criados por Deus para o louvarem, para o servirem e para trazerem mensagens aos homens, mas também para nos protegerem. Vê-se que nesta criação dos anjos da parte de Deus, Ele mais uma vez pensou em nós. E é por isso que eu, que sou uma pessoa muito crítica em relação a muitos assuntos da Igreja, em relação aos anjos, ainda os trato com muito carinho, porque acho que tudo aquilo que nos faz perceber o quanto Deus nos ama, para mim é bom e deve ser divulgado. E os anjos, no fundo, são essa prova do amor que Deus nos tem. Hoje, no dia dos Santos Anjos da Guarda, nós temos que pensar na nossa missão. Cada um de nós é anjo da guarda de alguém. Cada um de nós aqui na Terra somos os anjos da guarda uns dos outros. E isso também nos responsabiliza. É uma missão tão bonita que nós temos. As crianças têm que ter constantemente anjos nas suas vidas. As crianças não têm discernimento para perceber o que é certo, o que é errado. Ao longo da vida são os anjos colocados nas suas vidas, a começar pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelos tios, pelos professores, pelos catequistas, todas aquelas pessoas que ao longo da infância das crianças as vão ajudando a fazer escolhas e a distinguir o bem do mal e a poderem também elas próprias protegerem-se. São anjos na vida delas. Há uma história que que vou contar, vou ler até, que é tão bonita a respeito de um anjo que Deus coloca nas nossas vidas e que tem nome. A história passa-se naqueles momentos que antecedem o nascimento de uma criança. Nós imaginamos, o autor desta história imagina uma conversa desta criança antes de nascer com Deus. E a criança estava já quase a nascer e ela, de repente, dirige-se a Deus muito aflita e diz: Senhor, estou tão bem aqui. E Deus diz-lhe: mas também estarás bem na terra. E depois a criança pergunta: como é que irei entender a estranha linguagem dos homens, a estranha linguagem que se fala na terra? E Deus diz-lhe: o teu anjo dir-te-á as palavras mais doces e ternas que possas escutar, e carinhosamente vai-te ensinar a falar. Sim, Senhor Deus, mas
Que farei quando quiser falar contigo? Diz-lhe Deus, o teu anjo te juntará as mãozinhas e te ensinará a rezar, e então podes falar-me através de orações. Continua a criança, mas eu ouvi dizer que existe muita maldade na terra. Quem me vai defender dessa maldade? O teu anjo te protegerá, arriscando a sua própria vida. A criança continua, mas Deus, eu estarei triste porque não te posso ver como te vejo agora. Deus responde, o teu anjo vai-te falar de mim, ensinar-te o caminho para chegares até mim, embora eu esteja sempre no teu coração. Uma grande paz reinava no céu. Já se ouviam vozes terrestres e a criança repetia a soluçar. Ó Senhor, diz-me, como se chama o anjo que me vai dizer tudo isso? Deus diz-lhe, não te interessa o seu nome, tu apenas vais chamar-lhe mamã. A nossa mãe é o primeiro anjo da guarda das nossas vidas. E mesmo quando elas partem, elas continuam com essa missão. Há uma expressão na Bíblia que Jesus diz, quando morrermos, seremos como os anjos. Seremos como os anjos. Então, quer dizer que a minha mãe que já partiu, o meu pai que já partiu, são os meus anjos da guarda agora. Eles continuam, porque me amam e o amor não morre. Diz-nos o Evangelho também, o amor não morrerá. Eles continuam a proteger-me aqui na Terra. Então, é neste sentido que eu gosto de celebrar os anjos da guarda. Ainda no dia 29 de setembro também celebrávamos os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Hoje celebramos os anjos da guarda de todos nós. E quem tem pessoas que já estão do outro lado, pessoas que amamos muito, esses são os nossos anjos da guarda. Tenhamos essa confiança, tenhamos essa certeza que eles estão sempre a proteger-nos. É uma tranquilidade que nós devemos ter nas nossas vidas. Das leituras do próximo domingo, estamos já no 27º domingo do tempo comum, eu destacaria uma frase da segunda leitura que é muito interessante e que depois o Papa esta semana comentou de uma forma tão bonita. Sim. A frase é da carta aos Filipenses Quero aguardar um bocadinho. E diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas orações. Não vos inquieteis com coisa alguma. Nós vivemos muito inquietados, muito estressados, muito preocupados. A palavra preocupado é uma palavra composta, são duas. Pré-ocupado. Ou seja, estou antecipadamente ocupado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa. A gente lê pouco a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia com fé, ela ou surte efeito na nossa vida ou então não temos fé. Quando leio uma frase dessas, não vos inquieteis com coisa alguma, e depois a frase do Papa Francisco, que achei tão bonita, que puseram no meu Face esta semana, nem todos os dias são fáceis, mas entregá-los todas as manhãs a Deus faz-me ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. E isso dá-me paz. Deus está no controle de tudo. Aconteça o que nos acontecer, Deus está no controle de tudo. E é uma coisa curiosa que o Evangelho deste fim de semana nos vai dizer, é que, mesmo do mal, nós podemos tirar grandes lições de vida. Mesmo do mal que nos acontece, das coisas menos boas, daquilo que vem que a gente não contava, que é uma surpresa desagradável, mesmo daí pode-se tirar grandes lições. Que mais não seja aprender a apreciar cada minuto, que às vezes a gente gasta tantos minutos na vida achando que temos todo o tempo do mundo, e quando as coisas menos boas nos acontecem, a gente pode realmente tirar delas grandes lições de vida. A prova máxima disso é a rejeição. O Evangelho de domingo vai falar da vinha do Senhor que o povo judeu, vamos dizer assim, rejeitou porque não aceitou o Messias, e depois Deus não excluiu o povo judeu. O que Deus fez foi alargar a sua aliança, a sua vinha, para todos os povos, incluindo o povo judeu, que depois também alguns foram aderindo ao Messias. Mas a prova máxima de que mesmo do mal a gente pode tirar o bem, Deus faz isso constantemente nas nossas vidas, é que houve um mal terrível que foi a morte de Cristo, e daí veio o maior bem para a humanidade, que foi a salvação. E o que é a salvação? É eu perceber que não estou perdido, que tenho sempre uma chance, tenho sempre uma oportunidade, tenho sempre uma saída para qualquer situação da vida. Há sempre mais uma oportunidade. Deus não tem casos perdidos. Este Evangelho deste fim de semana vai nos ajudar nesse sentido. O próprio Deus faz isso. Se Ele quer, Deus faz isso. Dos próprios males que nos acontecem e que a vida
proporciona, que Ele não os impede porque faz parte da vida, então nós porque é que não devemos também de fazê-lo nas nossas vidas? Tirar do próprio mal uma lição de vida melhor, aprender a dar um passo diferente na nossa vida, reestruturar a nossa vida, é sempre de facto uma oportunidade que nós temos nesse sentido. Além disso, uma outra lição que este Evangelho nos dá neste fim de semana é a vinha que Deus plantou, depois foi buscar frutos, o Evangelho fala nessa história, foi buscar frutos e não encontrou os frutos que desejava, ou as pessoas não lhe deram os frutos. Nós estamos a iniciar as catequeses, nós estamos a iniciar a vida paroquial. No próximo domingo vamos começar toda a vida da paróquia, das paróquias aqui da nossa ilha e tudo os nossos Açores e o país. A Igreja começa a funcionar, a trabalhar assim no primeiro domingo de outubro. Nós temos que nos interrogar se estamos realmente como famílias, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filhos, como irmãos, como ser humano, como cristão, se nós estamos realmente a dar os frutos que se esperam de uma pessoa que conscientemente assume o seu batismo, assume o seu crisma, assume a sua fé, assume a sua religião, quer viver realmente a sua religião, se nós estamos a dar os frutos que se esperam de nós. Se as pessoas que eventualmente já não praticam a sua fé, já estão afastadas da Igreja, se essas pessoas, ao olharem para nós, podem dizer assim: epá, aquela gente mostra que vale a pena. Às tantas, essa coisa de ser cristão é uma coisa interessante. Deixa-me ver como é que é agora. Como é que é atualmente. No fundo, no início, dizia-se de outra forma no cristianismo: vede como eles vivem, vede como eles se amam. Será que realmente nós estamos a dar esses frutos que se esperam dos cristãos? Nós somos fruto da cruz, do amor da cruz. E a nossa vida tem que ser toda besuntada, o ingrediente principal tem que ser o amor. E tudo o que a gente faz tem que ser por amor. E não posso agir em função nem de remorsos, nem de arrependimentos, nem de represálias, nem de vinganças. Eu tenho que agir sempre em função do amor. E o amor tem um irmão gêmeo, que é o perdão. Portanto, tenho que lidar sempre com essas duas realidades da minha vida. E isso não se faz por magia. Há duas formas de viver: ou adormecido ou conscientemente. Adormecido é constantemente eu estou-me a esquecer daquilo que são os meus compromissos, as minhas convicções, ou então os meus valores. E viver conscientemente é estar constantemente a lembrar-me: eu tenho que fazer isto, eu tenho que viver desta forma, eu tenho que amar desta forma, eu tenho que perdoar desta forma. Constantemente temos que nos lembrar disso. Porque nós somos muito esquecidos, os seres humanos, e no instante nos desabituamos de uma coisa boa, desabituamos-nos. Os hábitos são bons quando realmente eles próprios provocam a nossa vida. Nós temos que nos lembrar disso constantemente. Temos que nos lembrar. Somos assim, nós somos seres humanos assim. Eu não posso, agora que estive numa missa, que estive num retiro, que estive num momento espiritual da minha vida, saio daqui e digo: estou consolado, e estou de facto com o coração muito bom. Mas logo a seguir tenho uma situação adversa, uma situação difícil, uma situação com a qual eu não contava, e já esqueço aquele momento bom que eu tive, esqueço aquela missa que eu tive, esqueço aquela comunhão que eu fiz, esqueço aquele retiro que eu participei, esqueço aquele momento espiritual que eu vi, e volta tudo o meu ser anterior ao de cima. Volta a minha atitude de vingança, a minha atitude de represália, a minha atitude de reação a tudo, a minha atitude... Oh, criatura, então o que é que acabaste de comprometer com a missa? O que é que te acabaste de comprometer com este momento espiritual? É uma nova criatura. Nós temos de estar constantemente a ser convocados para sermos novas criaturas. Novas criaturas. O nosso próprio corpo, as células estão constantemente a renovar-se. Até o corpo nos ensina que a gente tem que estar sempre a ser novos na nossa vida. E não acumular situações e depois nunca as resolve as situações. Chega uma altura que a gente se torna sempre constantemente explosivos, constantemente reativos, constantemente pessoas como aqueles da vinha, que a primeira reação é sempre acabaram com os funcionários que o patrão mandou, acabaram com o filho que o patrão mandou. Quer dizer, nós temos que viver. Temos duas opções: ou vivemos adormecidos, sempre esquecidos daquilo que são os nossos compromissos, ou vivemos na consciência, constantemente a lembrar-me: eu não sou assim, eu não sou este momento, eu não sou esta reação, eu não sou isto, eu sou muito mais do que isto. Isso é importante para as nossas vidas como seres humanos neste mundo, se a gente quer realmente viver numa caminhada como cristãos. E desta parte, para este fim de semana, para a nossa reflexão, tenho dito. Vamos agora à nossa agenda desta semana.
Recordo que estão a decorrer a segunda série de reuniões de catequistas. Os catequistas, a semana passada, estiveram fazendo o horário, preparando, vendo, distribuindo as catequistas pelos vários anos da nossa catequese. Esta semana estamos num momento de formação. Formação bíblica, estão nas nossas catequistas, vamos ter formação bíblica. Estamos a começar pela formação do Novo Testamento, que é mais próximo de nós, e depois, segundo e terceiro período, faremos do Antigo Testamento alguns temas que são também importantes e que causam problema entre, muitas vezes, aquilo que é a doutrinação que nós vamos dando ainda na catequese e aquilo que são os outros conhecimentos que as crianças vão tendo, as crianças e os jovens vão tendo nas escolas, seja na área das ciências, seja na área da educação moral religiosa católica. Então, para estarmos em sintonia, vamos trabalhar este ano alguns temas que são bastante importantes para haver uma sintonia naquilo que é a transmissão da fé aos nossos jovens e às nossas crianças. Diga uma coisa, Padre Vítor, está satisfeito com o número de catequistas? Nós temos... ou ainda está assim meio... Temos duas situações. Temos aquelas paróquias em que já temos as catequistas necessárias, que é ótimo, pareceram. Há um grupo ou outro até que tem duas catequistas, mesmo que sejam grupinhos de crianças pequenos, por exemplo, nas freguesias, nas outras freguesias de São Pedro, Santa Bárbara, Santo Espírito, tem menos crianças nas catequeses do que na vila e no aeroporto. Na vila e no aeroporto temos um bom número de catequistas, pareceram bastantes, um bem-aja a todos os catequistas, eles e elas que vieram, os que vieram de novo, os que continuam a sua missão, independentemente às vezes do desencanto que possa provocar o desgaste da catequese e o parecer que as crianças não estão a aderir, mas nós temos que continuar a anunciar. A outra situação é que algumas paróquias ainda têm um grupo ou outro que não tem catequista. E a gente tem que dizer aos pais. Os pais vão levar lá os filhos à catequese no domingo e vão-se aperceber que não tem catequese, quer dizer, não tem catequista. E a gente... Eu não tenho filhos, eu sou catequista dos catequistas, daqueles que são os catequistas, e todos os meses tenho 5 catequeses, portanto uma por semana no fundo, porque eu tenho as catequeses mensais que eu faço com as catequistas de toda a ilha. Minha missão é também ser catequista das catequistas e dos catequistas, para que eles possam depois, com mais segurança, mais formação, também fazer a sua catequese. Portanto, os pais têm filhos, os pais são cristãos, os pais são batizados, os pais são crismados, os pais têm que assumir também a catequese. Têm que assumir a catequese. Aqui na vila não temos esse problema, mas em algumas paróquias vamos ter esse problema. Portanto, faço um apelo às pessoas nesse sentido. Principalmente, por exemplo, Santa Bárbara tem um grupo que não tem catequista, Almagreira tem 2 grupos que não têm catequista ainda, São Pedro tinha um grupo que não tinha, mas já apareceu uma catequista. Portanto, ainda é possível as pessoas aproximarem-se do padre, aproximarem da coordenação de catequese e dizer: olha, padre, eu também quero ser catequista, eu também vou. Santo Espírito, primeiro ano, que é um ano muito importante, ainda não temos catequista. Primeiro ano de catequese, as crianças logo de início, o impacto inicial é tão importante, a catequista do primeiro ano ainda não temos. Meus amigos, minhas amigas, pais e mães, a responsabilidade é de todos nós. Eu sou catequista, não digo eu sou padre que faça, eu faço catequese. 5 reuniões por mês, dá uma catequese por semana. Faço catequese fora os outros serviços que eu tenho. Faço catequese com os catequistas, portanto a minha missão é com os catequistas, não é ser catequista das crianças, é ser catequista dos adultos, para poderem depois dar catequese. Os pais e as mães, não estou preparado. Depois venham às reuniões, e nas reuniões também faz-se preparação. E os guias da catequese, toda a gente sabe ler e escrever, os guias da catequese são bastante mesmo, bons preparadores para os catequistas. Faço um grande apelo. Hoje temos a reunião de catequistas, a segunda reunião de catequistas na Matriz, para a Matriz e aeroporto, às 20 horas. É um momento de formação e também de marcação das festas. Vamos marcar as festas de catequese para todo o ano, para integrar os pais no domingo, de tal maneira que os pais depois organizem as suas vidas, tendo em conta aquelas festas que os seus filhos vão ter. Eu faço um apelo nesse sentido e por isso é que deixei mais um pedacinho para esta parte. Quando na tua catequese, António, e na minha catequese, na catequese da Ana, a gente tinha 2 ou 3 festas de catequese. No meu tempo foi primeira comunhão, o crisma e pronto, não tive mais nada.
a profissão de fé foi suprimida porque eu quis mesmo na altura que era fazer a profissão de fé, portanto fiz o crisma. Eram as festas que a gente tinha. Agora, como cada ano tem que ser um ano especial para as crianças, os novos catecismos, quem fez isto bem, todos os anos de catequese tem uma festa. Tem uma festa, o segundo, o terceiro, até o décimo, todos os anos tem uma festa. As crianças e os jovens, e a festa não tem que ser no fim do ano da catequese. A festa acontece durante o tempo da catequese. Portanto, as crianças e os jovens, quando estão na sua... para não pensarem que aquele ano não é importante. Este ano não é importante, não tem festa importante. Todas as festas são importantes. O nosso problema é que a gente ainda não tirou o esquema da nossa cabeça. O Papa Francisco, um homem com 77 anos, eu admiro cada vez mais este homem, uma loucura que nos aconteceu na Igreja para ser este senhor. Isto é mesmo, de facto, um dom de Deus, um anjo que ele nos arranjou. O Francisco está sempre a dizer, nós, os pais, as mães, os padres, os catequistas, a Igreja, os cristãos da Igreja mais empenhados, a gente muitas vezes esconde-se neste critério. Sempre se fez assim. O sempre se fez assim. O Papa Francisco, um homem com 77 anos, de quem a gente esperava pouca mudança, diz assim, esse critério, temos que... É o livro dele. Eu estou entregando esse livro aos catequistas para eles lerem também. É o livro do Papa, a exortação apostólica que ele fez, a alegria do Evangelho. Ele diz, nós não temos que ficar a fazer sempre como sempre se fez. Esse critério tem que desaparecer da nossa cabeça. Esse critério tem que desaparecer da nossa cabeça. Portanto, em relação à catequese, isto o que é que tem a ver? Tem a ver com isto de facto. É que a gente faz uma reunião de pais para dizer a importância de cada festa todos os anos e no fim da reunião os pais perguntam, mas quando é que é a primeira comunhão, quando é que é a profissão de fé e quando é que é o crisma? Oh criatura! Há 10 festas, não tens de perguntar só essas festas. Essas são, das 10 festas, são 3 das 10. O mais importante não é a primeira comunhão, nem a profissão de fé, nem o crisma. São cada festa, cada ano. Cada ano é importante. Porque é que a gente se esmera imenso, até demasiado às vezes, num momento difícil e de crise que nós estamos a viver, nós pomos os nossos filhos como se fossem príncipes e eles merecem isso. E fazemos festança na primeira comunhão, na profissão de fé, que não percebo porquê, e no crisma, e não fazemos para a festa do Pai Nosso, para a festa do acolhimento, para a festa da confissão, para a festa do credo, para a festa das bem-aventuranças. São festas da catequese à mesma. Porquê é que valorizamos umas e não valorizamos outras? Por uma razão muito simples. É que na nossa cabeça continua esta ideia. Sempre foi assim. Eu sempre foi assim. E a gente não sai disto. A gente não sai desta cepa torta. A Igreja Católica não sai desta cepa torta. Eu sempre foi assim e pronto. Eu fui criado assim, no meu tempo era assim, no meu tempo eu fiz assim e pronto. O que é que a gente está a fazer com isto? É ter muita paciência. Mas é o Papa Francisco está dizendo aos bispos e aos padres que a gente tem que mudar este critério. Não pode-se viver em função do sempre foi assim. Não se pode viver. Tem que se dar a volta a isto. E tem que haver coragens. Os padres, os bispos, têm que ter coragens de alterar o esquema para as pessoas perceberem é assim que vai ser agora, durante uns tempos. E depois daqui a tempos muda-se outra vez. Porque as coisas não são estáticas na Igreja. As coisas não são estáticas. Não tem que se perguntar como é que foi ontem e não tem que estar preocupado como é que vai ser amanhã. Agora pode-se fazer diferente. Amanhã as circunstâncias vão ser diferentes. Há de se fazer também diferente ainda. O que é ótimo. O que é ótimo. Eu adoro a mudança. E tenho quase 50 anos. Adoro a mudança. Há pessoas com 30 anos são estáticas. Não gostam de mudar nada. Mudam em todos os esquemas da sua vida. Mudam de carro, mudam de casa, arranjam roupas novas, mas em certas coisas são os antiquados de primeira. Que coisa, pá. A religião não faz parte da antiguidade da nossa vida. A religião é a coisa mais moderna da nossa vida porque está sempre nova, porque Deus é sempre novo. Isso é uma direta. É uma direta para todos nós, para mim também. Para mim também. Sempre que alguém me vir a dizer sempre se fez assim, apontem-me o dedo e digam-me. Digam-me, então não é. Mas porquê é que a gente está a fazer porque sempre se fez assim? Acha que há gente culpada no meio disto, não é? Houve bispos, houve padres. Há também a pressão das pessoas que às vezes não querem mesmo mudar, resistem à mudança. Há pessoas que resistem a uma mudança. Resistem. Não se pode mudar nada. Como é que vê essas pessoas que não sempre foi assim? Com muito amor e com muita paciência que tem que ter com elas. Isso é um facto. Isso é um facto. É um facto. Nós temos que fazer perceber às pessoas que é para bem que as coisas mudam. E se não dá certa mudança, qual é o problema? A gente muda outra vez. Não tem problema nenhum. São os idiotas é que não mudam de ideias. Então, a gente tem que ter essa consciência de que somos seres frágeis e, portanto, nem sabemos tudo.
no momento, não sabemos tudo, vamos dando a volta. Para pouca gente, se calhar, o nosso Papa Francisco não é assim muito bem visto, não é? Oh, António, imagina, aqueles da Igreja, e aquelas da Igreja, que gostam das coisas como sempre foram, devem detestar este senhor. Que dizem, como é que este homem, com 70 e tal anos, vem para aqui mudar coisas? Que sempre foram assim. Que sempre foram assim. O outro também tinha 85 anos, o Bento, e mudou uma coisa na Igreja que já não se mudava há 1600 anos, que foi, deixou de existir o papado, resignou, afastou-se, e está vivo. O Papa era uma coisa vitalícia, era quase como os reis. É curioso ver que depois do Bento XVI, imensos reis da Europa também já abdicaram, continuam vivos, porque um rei, um Papa, quando morria que havia outro rei e outro Papa. Rei morto, rei posto, até se dizia. Sim. Portanto, o Bento XVI também mudou uma coisa que há 1600 anos não se mudava. O que é que a gente está à espera para perceber que as coisas mudam na Igreja? Mudam mesmo. E quando eu digo muda, muda o pormenor e muda o grande. Muda a coisa pequenina e muda a coisa grande. Muda tudo. É possível mudar. A única coisa que não mudou na Igreja é eu ir à missa todos os domingos. Já os cristãos iam de início, já Tomé faltou à primeira missa. No domingo a seguir à ressurreição Tomé já não foi. É ir à missa todos os domingos, isso é que nunca mudou. O credo da Igreja nunca mudou, foi sempre o mesmo. Aquele credo que a gente crê em um só Deus, Pai, tudo, foi sempre o mesmo. E a própria missa, o esquema da missa mudou imenso, imenso ao longo do tempo. A missa não foi sempre assim que se fez. Não foi sempre assim. Até a missa mudou. Porque é que a gente está preocupados com pormenores que podem hoje ser assim e amanhã ser diferente? Sempre foi assim, Padre Vítor Arruda, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Na minha altura, quando eu era criança, e mesmo com 19, 20, e depois mesmo de ter deixado a vida militar, vocês mudaram muito, porque vocês hoje em dia, padres, são pessoas iguais a nós. Sempre fomos. Não, eu até digo no vestimento, não é? Para que nós pudéssemos dizer, lá está o padre. Agora, não, se vocês souber uma multidão de pessoas, se vocês estiverem juntos, os meus colegas, normais como nós. Os meus colegas mais velhos, os padres que já tenham 30 e tal anos de padre, coisa, no dia da sua ordenação, saíam de casa de batina, com um chapéu de 3 bicos na cabeça, com uma sotaina que é uma mini, uma capazinha pequenina aqui em cima, preta também. Eu saí de casa, do seminário, para ir para a Sé ser ordenado, de fato e gravata. E ainda foi com Dom Aurélio, porque já não era obrigatório. Fui de fato e gravata, cheguei lá, vesti a minha alva, puseram uma casula no momento da ordenação, quando acabou a missa, despi a minha alva e a minha casula e continuei de fato e gravata todo o dia. Foi um padre, não é a roupa que faz o padre. E não tenho um cabeção, e não tenho uma batina, nunca tive uma batina preta, não tenho um cabeção, aquela coisa que se usa aqui ao pescoço. Sim. Não tenho aquilo, nunca usei aquilo, nunca foi preciso, não é necessário. E aquela coisinha redondinha aqui na... A coroa. Os padres, na manhã da sua... não era da ordenação de padre, era de uma ordenação de subdiácono. Eles iam ao barbeiro fazer a coroa. E todos os anos renovavam a coroa, no dia daquela ordenação. Renovavam a coroa, para dizer que eram consagrados a Deus. As coisas mudam. As coisas mudam na Igreja. Tudo muda. Tudo muda, porque o ser humano é isso mesmo, é feito de mudança. O mundo é feito de mudança. E quem não muda morre, estagna, fica parado no tempo, fica para trás. A gente sabe disso mesmo. Na sua opinião, o Papa Francisco já devia ter vindo há muito? As coisas na Igreja acontecem no tempo certo. Portanto, ele está no momento certo na Igreja. Agora, que já precisávamos de um Papa deste há muito tempo, precisávamos. Nem João Paulo II, que teve 27 anos de Papa, conseguiu deixar tanta marca como este homem, 2 anos, está deixando. É uma loucura autêntica o que este homem está fazendo. E a gente não sabe da missa à metade, porque internamente esse homem tem feito muitas coisas dentro da Igreja. Não é só fazer charme para fora, dizer para fora, ele tem mudado muitas coisas dentro da Igreja. E a forma mais bonita que ele tem de mudar, sabes o quê? É ele próprio fazer diferente. As pessoas à volta dele estavam habituadas que o Papa agisse desta maneira, porque elas estão formatadas para funcionar daquela maneira com o Papa. O Francisco não se importa com nada disso, faz diferente. Faz missas diferentes, faz as reuniões diferentes, convoca as pessoas de uma forma diferente, faz as coisas de uma forma diferente. Vive num lugar diferente, portanto é assim. É assim. Este homem é o nosso modelo, atualmente. A gente não pode dizer que não tem um modelo vindo de cima que faz as coisas. Este homem está-nos dizendo como é que se faz. Não, o critério do sempre foi assim tem que ser riscado da nossa cabeça e do nosso coração. E isso não existe. Não existe isso. Temos que acabar com isso. Portanto, hoje temos ainda, como estamos na primeira semana do mês, temos a exposição do Santíssimo.
na Matriz, às 5 da tarde, missa às 19 horas e às 20 horas temos a reunião de catequistas. Amanhã temos também em São de Espírito exposição de Santíssimo às 5, missa às 6h30 e reunião de catequistas às 7. Próximo fim de semana, sábado, missa no aeroporto às 19 horas com o início da catequese, portanto com os pais e as crianças da catequese e o compromisso dos catequistas. No domingo temos as missas às 10 horas na Matriz e São Pedro, 11h15 em Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito, também com o início da catequese. Às 17 horas, como é o primeiro domingo do mês, retomamos as adorações mensais que vão passando de igreja em igreja pelos oradores da Santa Face. Às 17 horas, no domingo, começa na Matriz, teremos a adoração ao Santíssimo aberta a todas as pessoas que queiram um pedacinho. Aquilo é 1 hora só, 50 minutos. Que queiram das 17 às 18 estar um pedacinho, já que não podem ir durante a semana, nas adorações que há durante a semana. Às 5 horas não se pode ir. Todos os meses há uma adoração às 5 da tarde, depois, quando me dar a hora, passa para as 4 da tarde, que vai rodando de igreja em igreja, para as pessoas que não podem ir durante a semana poderem ir ao domingo estar em adoração ao Senhor. Domingo será na Matriz. Na próxima semana, na Matriz, em Almagreira haverá adoração ao Santíssimo, que é a primeira segunda-feira às 17 horas. Às 18h30 haverá a missa, 19 horas reunião de catequistas. Na terça-feira, em São Pedro, temos a exposição de Santíssimo e às 18h30 missa. A reunião de São Pedro já foi realizada esta terça-feira. Santa Bárbara a missa. Para a semana, na quinta-feira, há a missa na Santa Casa da Misericórdia, às 17 horas e às 19 horas na Matriz. Às 20 horas, na próxima quinta-feira, 2 a 8 dias, nós tem aqui uma convocatória da direção da Fraterna Ajuda Cristã. Depois eu vou-te deixar aqui, António, vocês ainda divulgando durante a semana. Convocam-se todos os sócios da Fraterna Ajuda Cristã para uma reunião a realizar no dia 9 de outubro de 2014, na quinta-feira, 2 a 8 dias, pelas 20 horas, na sala de catequese da Igreja Matriz de Vila do Porto, com a seguinte ordem de trabalhos: eleição dos órgãos sociais para o triênio 2015-2017, leitura e discussão e aprovação dos estatutos da Fraterna Ajuda Cristã, que estamos agora a dirigir para mandar para a terceira esses estatutos. A partir da Caritas Diocesana, nós fizemos uns estatutos próprios da Fraterna Ajuda Cristã, que é uma instituição da ilha de Santa Maria só da nossa ilha. E para que isto não se perca, nós estamos a fazer os estatutos, vamos apresentar agora aos sócios, depois pedir a aprovação do Sr. Bispo e ficamos com personalidade jurídica depois, inclusive, para o civil. Deixo aqui esta convocatória para, se puderes, durante esta semana, até à quinta-feira, ir anunciando isso, para que os nossos sócios, um dos problemas da Igreja e um dos problemas da sociedade civil, as pessoas demitem-se das coisas. Tivemos o Conselho Pastoral esta semana, a reunião do Conselho Pastoral. Uma das coisas que se diz é os pais, os encarregados de educação não vão às reuniões quando são convocadas. Nós na igreja convocamos os pais às vezes para as reuniões, vão muito poucos, às vezes vão só as mães, parece que as crianças não têm pais, homens. No nosso dever e direito de votar, nós temos uma abstenção altíssima nos Açores. Nós abstemos-nos das coisas. Nós não podemos abster-nos das coisas, porque senão uma pessoa que se abstenha está dando a oportunidade a que outro faça como quiser. É um perigo. As ditaduras começaram assim, quando as pessoas começaram a não cumprir os seus deveres. Nós temos as oportunidades, temos os lugares onde podemos falar, onde podemos discutir, onde podemos apresentar as nossas ideias, estejamos presentes. Portanto, faço um apelo aos sócios da Fraterna Ajuda Cristã. É um momento importante para a Fraterna Ajuda Cristã, porque estamos a fazer os estatutos para que seja uma instituição com personalidade jurídica. Vamos estar presentes. É uma horita que vamos estar lá, vamos estar presentes na quinta-feira, 2 a 8 dias. E pronto, António, da minha parte. Olha, já agora eu julgo que a senhora Fátima Clemente esteve ao telefone há alguns minutinhos. Perguntar-lhe, tem algo para nos deixar aqui ao Padre Vítor Arruda?
Mas é para que o Padre Rui deve dar essas explicações aqui então, talvez eu não seja assim. Obrigado pelo que me cabe ser. São palavras encomendidas, chocantes e atitudes na realidade. Dar os meus sinceros parabéns e que continue sempre e que tenha sempre muita força e com respeito aos catequistas. Aqui estava na freguesia São Pedro de Vila Franca, o nosso padre, Pneu, e fez tudo para ver se arranjava catequistas, mas já ninguém quer dar catequese aos rapazes. Agora voltamos para os catequistas. Mas olha, muitos sinceros parabéns, será sempre bem-vindo e sempre escutado, porque eu estou sempre escutando as tuas conversas, já estou aqui há muito tempo no telefone, mas não estou arrependida. Muito obrigada, Fátima, por teres esperado. Muito obrigada, Fátima, por teres esperado. Deus te abençoe e que os anjos te protejam. Os anjos te protejam. Bom dia. Deus, obrigado. Bem, tem aqui, mas há tantas coisas isto em relação àquilo que o Padre Vítor Alvada nos disse nos primeiros minutos, mas há tantos cristãos que são vingativos, até pessoas responsáveis na igreja, que bom seria ouvi-lo. Isto em relação àquilo que disse. Pois, é como eu disse e digo sempre, a começar por mim, eu sou o primeiro, na igreja, a igreja não é feita dos certinhos, dos santos, a igreja é feita de gente que está em caminho. Eu digo-te uma coisa, António, eu vou à missa e só faço missas porque ainda preciso. Quem vai à missa é porque ainda não é perfeito, é porque ainda precisa da missa. Portanto, as pessoas, nós não podemos estar eu não vou à missa porque os que vão lá são piores do que eu. Isso é a ignorância, isso é o cúmulo da ignorância católica. Eu não vou lá, juntamente com a outra expressão, católica não praticante, é o cúmulo da ignorância católica. Eu não vou lá porque os que vão lá são piores do que eu. Eu não julgo ninguém, nós não podemos julgar ninguém, ninguém julga o coração do outro. Ninguém está a gente muitas vezes não se põe na pele, a gente resolvia muito bem os problemas dos outros e não resolve os nossos. Resolvamos os nossos primeiros problemas depois, antes de criticar os outros. Mas eu só faço missas porque é preciso, porque sou pecador ainda, porque estou em caminho. Eu não sou perfeito ainda. A igreja não é feita dos certinhos. A igreja é feita de todos nós que temos as nossas fragilidades. Quem não tiver pecados que aponte a primeira pedra. Jesus já nos deixou esse critério para o resto da vida. Quem não tiver, que aponte. Todos nós temos falhas. É claro. Os que estão dentro também. E os que estão fora também têm. Para já estão julgando os que estão dentro, muitas vezes. E também temos as falhas. Todos nós temos falhas. E não interessa nada. Jesus não veio para a gente estar a guerrear-se uns contra os outros, nem pôr-se uns contra os outros, os praticantes e os não praticantes. O que interessa é que cada um tome consciência de perceber se a sua vida e aquilo que está fazendo é o correto com o cristianismo e com a fé que diz que professa. Pronto. É isso. Cada um tem que ver, analisar a sua vida. Mas há aqui também quem diz que conversa tão interessante, muito bom ouvir o Padre Vítor. Espero que muita gente ouça. Bem bom, é isso que interessa. A nossa missão, como diz o Papa, é anunciar. Sim. E deixava aqui só este pensamento final, que é tão bom também para os nossos afetos humanos. Precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Precisamos de 8 abraços por dia para manutenção. Precisamos de 12 abraços por dia para crescermos. E não custa nada abraçar. Um bom dia para todos e todas. Espera, há sempre mais alguém, está a perceber? Há sempre mais alguém. Quem canta o mundo porque isto dá na internet e quem quiser ouvir, vai ouvir o Sr. Padre. Muito obrigado, Portanto, muito obrigado. Aquele que quer. E o que não quer, não vai. Mas não perca a minha missa, graças a Deus. E se chove, ouço na televisão as missas e tu oferecê-las igual e fazer os mesmos gestos. Interessa que cada um de nós... Mesmo. Muito obrigado. Sim, Deus te abençoe. Tudo de bom. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Pois é, Bom dia, mais António. algo que queira dizer? Para todos um bom dia e que se sintam hoje protegidos pelos anjos que Deus colocou no mundo para nos protegerem e que cada um de nós seja o anjo daqueles que ama e aqueles que são amados também se sintam que tem um anjo a protegê-los aqui na terra. Um bom dia para todos.